Agora vamos lá, ó. Distribuição de renda e as políticas comerciais. Distribuição de renda e as políticas comerciais. É fácil ver porque grupos que perdem com o comércio pressionam seus governos a restringi-lo e a proteger os seus rendimentos. É claro, a pessoa vai proteger o ganho, os lucros. É de se esperar que quem ganha com o comércio faça lobby tão intenso quanto aqueles que perdem com ele. Mas esse raramente é o caso. Nos Estados Unidos e na maioria dos outros países, aqueles que querem comércio limitado são politicamente mais eficazes do que aqueles que querem sua liberalização, sua liberação. Mas, bem, é óbvio isso. Ou seja, quem não está preocupado com a liberalização não precisa fazer lobby. Igual a indústria cinematográfica americana não precisa fazer lobby. Porque ela quer, na verdade, levar o filme dela para o mundo. Se vai entrar um filme japonês, coreano nos Estados Unidos, grande coisa. Ela sabe que ela tem potencial e ela faz parte de um comércio global. Então, é claro que ela não precisa ter lobby. Agora, a indústria do petróleo, a indústria de siderurgia, talvez a indústria automobilística, tem um lobby maior. Que é o caso do Brasil também. Por exemplo, o agronegócio tem um lobby monstruoso, histórico, lá desde a época colonial, enfim, no Brasil, que a indústria não tem. Em geral, quem ganha com o comércio de qualquer produto em particular forma um grupo muito menos concentrado, informado e organizado do que aqueles que perdem. Enfim, não vou questionar. Eu acho que há uma questão, há um erro de análise aqui, mas enfim, não vamos questionar, né? Trata-se de um manual, enfim, utilizado por muitas universidades. É um livro-texto, né, do Krugman, Obstfeld e Melitz, então, etc. Mas assim, ó, veja só o que eles botaram aqui, ó. Quem ganha com o comércio de qualquer produto, em particular, forma um grupo muito menos concentrado, informado e organizado que aqueles que perdem. Mais ou menos. Porque tem aqueles que perdem, mas são organizados e, portanto, eles ganham, eles não vão perder mais. E aqueles que perdem e desaparecem, esses perderam. Esses que são menos concentrados, menos informados, menos organizados. Mas, enfim, vamos deixar a reflexão do livro. O que eu quero só pontuar é que, veja, como aqui é uma sessão que vai falar justamente de economia política, note como há são questões polêmicas em torno de como você enxerga essas complexidades em torno do comércio internacional. Então, ganha, não ganha, quem ganha, ganha, quem perde está perdendo, quem perde faz lobby, ou quem ganha faz lobby. Tudo isso são questões assim que a ciência econômica se debruça, né? Claro que a ciência política também se debruça, com o objetivo de tentar entender como melhor se organizar neste sentido, para entender, compreender e, claro, para dar respostas às políticas dos países. Um bom exemplo, agora vamos ver aqui um exemplo para ajudar a entender o que os autores querem colocar aqui. Um bom exemplo desse contraste entre os dois lados é a indústria de açúcar norte-americana, que inclusive acho que numa época deu um grande problema com o Brasil. Os Estados Unidos limitaram as importações de açúcar por muitos anos. Nos últimos 25 anos, o preço médio do produto no mercado estadunidense tem sido cerca de 2 vezes o do mercado mundial. Tanto limita e o preço lá é alto. E no exterior o preço é baixo. Um estudo de 2000 feito pelo General Accounting Office dos Estados Unidos estima que aquelas restrições à importação, protecionismo, e os preços maiores, protecionismo, associados ao açúcar, geraram perdas anuais de 2 bilhões de dólares para o consumidor dos Estados Unidos. O estudo foi atualizado recentemente em 2013 e esse custo subiu acima de 3 bilhões de dólares, representando 10 dólares por ano para cada homem, mulher e criança. Os ganhos para os produtores são substancialmente menores porque as restrições de importação também geram distorções no mercado de açúcar e os produtores estrangeiros exigiram os direitos de vender açúcar para os Estados Unidos para manter o diferencial entre o preço mais elevado dos Estados Unidos
e o preço inferior do mundo. Se eu não estou enganado, teve um problema com o Brasil. A laranja também, o aço também, justamente por essa questão. Ou seja, o país cria uma restrição de importação, os preços internos são maiores, para justamente proteger um determinado setor, ou o setor solicita isso em forma de lobby. Se os produtores e os consumidores fossem igualmente capazes de ter seus interesses representados, talvez aí essa política nunca teria sido decretada. Porém, em termos absolutos, cada consumidor sofre muito pouco. 10 dólares por ano não é muito. Além disso, a maior parte do custo ela é oculta, porque mais açúcar é consumido como ingrediente de outros alimentos em vez de comprado diretamente. Como resultado, a maioria dos consumidores desconhece que a cota de importação sequer existe, ainda mais que reduz seu nível de vida, seu bem-estar, sobretudo o bem-estar econômico. Então, note, você cria restrição, mas como o açúcar não é um bem final, normalmente é mais um bem intermediário do que um bem final, por exemplo, na panificação, nas docerias, então, consequentemente, as pessoas não enxergam isso com tanta realidade, com tanta visibilidade. Mesmo que eles estivessem cientes, e vamos avançar aqui, daqui a pouco a gente vê esse quadro, mesmo que eles estivessem cientes, 10 dólares não é uma soma grande o suficiente para levar as pessoas a organizarem protestos e escreverem cartas aos seus representantes no Congresso. A situação dos produtores de açúcar, aqueles que perderiam com o aumento do comércio, é bastante diferente. Então veja, os lucros mais elevados da cota de importação são altamente concentrados em um pequeno número de produtores. 17 fazendas de cana-de-açúcar geram mais da metade dos lucros para todo o setor. Então veja que é um setor muito concentrado. E aí veja, os produtores estão organizados em associações comerciais que ativamente fazem lobby em nome de seus membros e grandes contribuições de campanha. Então a Aliança do Açúcar Americano gastou quase 3 milhões de dólares em despesas de lobby em um único período de 12 meses que antecederam a votação do Congresso dos Estados Unidos de 2013, da Farm Bill, que reautoriza as restrições sobre as importações de açúcar. Então, a Aliança do Açúcar Americano realizou essa questão. Então, note que o setor ele é concentrado, né? Poucas propriedades fabricam boa parte do açúcar norte-americano. Você tem um lobby, você tem as organizações comerciais, então você tem várias formas de manter o protecionismo. Como seria de esperar, a maioria dos benefícios resultantes das restrições da importação do açúcar vai para um pequeno grupo de proprietários de fazendas de cana-de-açúcar e não para seus empregados. Então, claro, que o protecionismo faz com que os proprietários que ganhem mais. Claro, as restrições do comércio, de fato, impedem as perdas de emprego para os trabalhadores, mas o custo ao consumidor por trabalho economizado é astronomicamente alto. Mais de 3 milhões de dólares por posto de trabalho poupado. Além disso, veja, as restrições de importação também reduzem o emprego em outros setores que dependem de grandes quantidades de açúcar em seus processos de produção. Em resposta, portanto, aos preços elevados do produto nos Estados Unidos, por exemplo, as empresas de fabricação de doces mudaram seus sítios de produção para o Canadá, onde os preços do açúcar são substancialmente mais baixos. Então, veja, não há fazendeiros de açúcar no Canadá, portanto, não há pressão política para restrições às importações. Então, veja que loucura, né? Ou seja, na verdade, neste caso aqui, que é um caso que tem uma observação que é preciso levar em conta. Veja, não é um setor muito fragmentado. É um setor extremamente concentrado em pequenos proprietários de terra, pequenas fazendas que produzem. Então, claro que eles têm algum nível ali de emprego, de trabalho, não muito, mas o custo à sociedade como um todo realmente me parece muito grande. Nós não estamos falando de milhares de fazendas que precisam ser protegidas e o trabalho precisam ser protegidos. Então, note que, inclusive, você tem um movimento, por exemplo, de determinadas fábricas, determinadas indústrias que vão para o Canadá para
E aí, como você tem ali o mercado comum norte-americano, enfim, Canadá, Estados Unidos e México, você pode produzir no Canadá e levar para os Estados Unidos sem nenhum problema, a um custo melhor. Assim, em termos líquidos, veja, as restrições ao açúcar geram perdas de emprego para os trabalhadores dos Estados Unidos. Então, veja, e aí é aquele balanço que foi colocado anteriormente, ou seja, você ganha porque você mantém os empregos da fazenda, mas você perde porque o açúcar é muito caro por cabeça de habitante. Você perde porque outras indústrias que dependem desse insumo vão ser prejudicadas porque vão ter um custo de produção maior, porque vão comprar o açúcar a um preço maior. Enfim, aparentemente, você tem um custo maior. E, portanto, cabe se perguntar se vale a pena esse protecionismo. Como veremos nos capítulos 9 a 12, né, mais à frente, a política de restrição de importação da indústria de açúcar é um exemplo extremo de um tipo de processo político que é comum no comércio internacional. Mas esse exemplo ele mostra, portanto, o fato de que o lobby, a pressão política, elas existem e elas vão além dos cálculos econômicos. Por isso que a gente não pode ser, e na economia internacional também, na ciência econômica, excessivamente economicista. Porque a política influencia, a cultura influencia, hábitos influenciam, o social influencia. Então, nesse caso aí, é uma questão política. Você tem ali um setor historicamente organizado, com muita grana, que financia os políticos, financia senadores, financia deputados, financia presidentes, financia governadores, e lógico que eles vão ser protegidos. O fato de o comércio mundial em geral ter se tornado cada vez mais livre de 45 a 80 dependeu, portanto, como veremos no capítulo 10, de um conjunto especial de circunstâncias que controlava o que provavelmente é um viés político inerente contra o comércio internacional. Então, nessa fase de expansão, veja, um conjunto especial de circunstâncias que controlou um pouco o viés político inerente contra o comércio internacional. Porque a tendência do viés político é agradar setores que se prejudicam nesse contexto, ok? Bem, agora vamos voltar aqui e dar uma olhada nesse quadro